Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre competências socioemocionais. Quais são elas e como trabalhar em sala de aula? E eu também vou te mostrar um material super especial que eu preparei. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube e você me vê também lá na Rede Minas no Se Liga na Educação. Antes de conversarmos sobre as competências socioemocionais, eu vou convidar você a estudar comigo no curso de BNCC. Lá a gente tem um método próprio de planejar as nossas aulas para encaixar atividade lúdica, registro, fixação, tudo no seu devido lugar e ensinar a criança de forma assertiva, tranquila e prazerosa. O link do curso de BNCC está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira saber sobre a alfabetização, tem uma aula gratuita lá na descrição do vídeo também tem um link para você ver comigo sobre métodos, brincadeiras, atividades. Então, eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo. E vamos então falar das competências socioemocionais. O que são as competências socioemocionais e por que eu tenho que trabalhá-las? Bom, a BNCC, que já está vigente há algum tempo, né? O ano obrigatório de implementação era 2020, nós tivemos um ano difícil, mas ela já está aí, os currículos já são baseados nela. A BNCC, ela propõe uma educação que leve o aluno a um desenvolvimento integral. O que isso significa? Isso significa que nós precisamos trabalhar com as crianças o aspecto cognitivo, o aspecto do conhecimento, o aspecto da informação, da leitura, da matemática, das ciências, geografia, história, etc. E também o aspecto socioemocional. A educação integral é quando esses dois aspectos, o socioemocional e o intelectual, o cognitivo, eles se encontram. Então, nós precisamos sim, de acordo com a BNCC, trabalhar as competências socioemocionais. A BNCC traz 10 competências gerais. Ela tem as competências específicas de cada componente curricular, mas lá no seu início ela traz 10 competências gerais. Dessas 10 competências gerais, a partir da sexta até a 10ª, nós vamos observar algo de socioemocional. Nós vamos observar algo de atitude, de conhecer-se, apreciar-se, conhecer o outro, apreciar o outro, argumentar, e a gente vai perceber que ali tem algo de socioemocional. No entanto, as competências que eu vou apresentar para você aqui são as competências determinadas lá pelo Instituto Ayrton Senna, que é o material que está sendo usado, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais. Então, o Instituto Ayrton Senna determinou 5 macrocompetências. Pessoal, competência socioemocional é uma infinidade de coisas, assim como habilidade é uma infinidade de coisas, né? Nós temos, por exemplo, a habilidade de assobiar, a habilidade de cantar, e a gente tem ali dentro da BNCC algumas habilidades determinadas. Competência socioemocional também é uma infinidade de coisas e nós precisamos delimitar para trabalhar. Então, nós temos ali na base, né, nas competências gerais, algumas que indicam esse lado, que mostram isso, mas para delimitar bem e poder trabalhar de uma forma mais assertiva, mais bacana, então eu estou colocando aqui para vocês as 5 macrocompetências determinadas pelo Instituto Ayrton Senna. Entendeu agora o porquê da referência? Então, veja só. O Instituto, ele coloca 5 macrocompetências. A autogestão, que envolve as competências de determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. A macrocompetência do engajamento com os outros, que traz em si as competências da iniciativa social, assertividade e entusiasmo. A amabilidade é uma macrocompetência que traz consigo a competência da empatia, o respeito e a confiança. A resiliência emocional é uma macrocompetência também e traz consigo a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração também.
E a última macrocompetência, né, que eu vou dizer aqui para vocês, é a abertura ao novo, que traz consigo a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Aqui, professora, quando a gente coloca essas macrocompetências, com todas essas competências, a gente percebe que desde lá da primeira competência geral da BNCC, que fala do conhecimento acumulado pela humanidade e tal, a gente já está falando aqui de uma curiosidade para aprender. Então, as competências cognitivas e as socioemocionais, elas estão muito ligadas entre elas. Agora que nós já sabemos quais são essas competências, né, que nós podemos trabalhar em sala de aula, eu vou trazer para você uma sugestão de trabalho. Como que eu sugiro que seja feito esse trabalho com as macrocompetências? Veja só, aqui nós estamos falando de sentimentos, os meus sentimentos, os sentimentos do meu colega, eu estou falando de resolver conflitos, de saber lidar com frustração, de saber lidar com estresse, de saber lidar comigo e com o outro, com as minhas reações e com as do outro. E isso não é fácil nem para um adulto, e nós no ensino fundamental trabalhamos com crianças. Então, como é que eu sugiro que você trabalhe essas competências com as crianças? Através das narrativas, através da fábula, através do conto, sempre buscando nas histórias algo que a gente possa trazer para a vida real. É mais fácil eu admitir em mim um sentimento, é mais fácil eu admitir em mim uma atitude quando eu me identifico com um personagem específico. Aqui no canal, eu já coloquei para vocês 5 histórias para trabalhar essas macrocompetências, mas eu não sugeri como trabalhar. E eu vou mostrar para você o material que eu preparei para a gente fazer as atividades e trabalhar. Então, veja só, o início do material, ele vai ter aqui uma apresentação e depois nós vamos trabalhar alguns aspectos individuais. Então, eu e o que eu sinto, a gente faz algumas atividades sobre como a criança se sente. O outro e o que eu sinto, então, como essa criança se sente em relação às outras pessoas. Depois a gente vai para eu e o que o outro sente. Esse aspecto, as 2 primeiras páginas para as crianças é muito fácil. Esse aspecto às vezes nem é pensado por elas antes da gente propor. Então, eu e o que o outro sente é competência socioemocional também, porque eu também preciso lidar com o que o outro sente. Aqui, uma proposta de combinados para que a gente se sinta bem uns com os outros. As próximas 5 páginas são uma proposição da criança imaginar a escola como um game, como um jogo. Hoje tudo é gamificado, hoje as pessoas aprendem muito dessa forma. E o que um jogo tem em comum com a escola? Os desafios, né? O jogo é desafiante, assim como a escola é. Acontece que o jogo é divertido e a escola nem sempre. Então, nessas 5 páginas, nós vamos buscar relacionar o jogo à escola e trazer para a criança essa noção do desafio escolar também. Então, aqui a gente vai desenvolver algumas habilidades para que a criança faça essa relação e proponha uma forma de trabalhar interessante também. Tá? Então aqui a gente vai fazer combinados, a gente vai resolver problemas, a gente vai falar do que a gente gosta e do que a gente não gosta, das nossas dificuldades, porque se não existir dificuldade não tem desafio, não é mesmo? Depois nós começamos com a parte das macrocompetências. Essas macrocompetências são os nossos poderes no game da escola, no game da vida, no jogo da gente se relacionar com os outros. Então, a cada macrocompetência, nós temos um detalhamento das competências envolvidas, nós temos uma história, uma interpretação dessa história.
atividades para levar isso para o nosso cotidiano e uma proposta de produção de texto. Não é repetida, a cada macrocompetência a gente vai fazer um tipo diferente de produção de texto, para poder trabalhar cada uma das macrocompetências com atividades relacionadas às histórias. Então, vou mostrar aqui para você, olha, rapidamente, tá muito lindo, tá muito completo para trabalhar com as crianças, tá muito legal. E aqui a gente vai ter 40 páginas. Essas 40 páginas, na verdade, elas não estão, conta com a capa, então são 39 de atividade e texto, né? E lá no final a gente tem uma atividade de conclusão para fechar tudo também. Então, esse aqui é um material que eu preparei. Ludmila, eu só vou conseguir trabalhar se eu tiver seu material? Lógico que não, eu te deixei todas as sugestões aqui, né? Então, trabalhe o texto, interprete o texto, leve para o cotidiano e depois faça ali uma conclusão daquilo que se aprendeu de cada competência, né? Agora, vocês me perguntam então, Ludmila, como é que eu posso adquirir esse material? Esse material, pessoal, como todos os materiais que eu sempre produzo, ele vai ser um bônus lá do curso de BNCC. Por quê? Para trabalhar na BNCC, trabalhar o desenvolvimento integral, a gente precisa trabalhar o socioemocional. E eu sempre gosto de deixar, né, coisas úteis, fazer atualizações para as minhas alunas. Então, esse aqui será o quarto bônus lá do curso de BNCC. Lá a gente tem oficina de leitura, sequência didática, né, que eu fui colocando ao longo do tempo, além de todo o conteúdo, do planejamento e tudo mais. Então, essa aqui é a novidade de janeiro para o curso de BNCC, esse material para o professor imprimir. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma luz, né, apresentado para você as competências, como trabalhá-las, uma sugestão, e eu espero que principalmente os seus alunos sejam muito beneficiados por esse saber. Um grande beijo e até a próxima!